Boa noite. Nesta edição do Job, vamos falar sobre a comunicação. Saiba o que acontece nos bastidores da televisão. Confira como foi a Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. Saiba como é o trabalho de um dos profissionais da televisão. Descubra como os filmes são feitos. O Job começa agora. Fique com a gente. Desenhos, filmes, novelas e outros. A televisão tem opções para todos os gostos. Saiba o que os telespectadores gostam de assistir. Assistir televisão é um hábito muito comum na vida dos brasileiros. A televisão causa comodidade. Você gosta de assistir televisão? Gosto. Você assiste TV? Assisto. Você assiste TV? Sim, assisto bastante. Você gosta de assistir TV? Gosto bastante. Você assiste televisão? Assisto. Você assiste TV? Sim, assisto. Você assiste TV? Sim, assisto todos os dias. Você gosta de assistir TV? Sim, eu gosto de assistir TV. Que programa você mais gosta de olhar? Séries e programas de humor. Eu assisto bastante programas de humores na MTV e Multishow. Assisto filmes e seriados. Mais gosto de assistir mesmo é futebol, esporte, filmes, séries, telejornais também. Séries e filmes. São noticiários, documentários, né? Coisas que dão informações para nós, né? Durante o dia a dia, né? E acontecimentos das semanas, né? Eu gosto de assistir seriados e filmes. Eu vejo alguma coisa de filme, de seriado, mas eu gosto de assistir mesmo telejornal e programas que tenham a ver com jornalismo, assim. Geralmente eu assisto novelas, alguns filmes e seriados também, de vez em quando. Em média, quantas horas você fica na frente da TV? 1 hora, mais ou menos. Acho que em média, umas 2 horas. Olha, dependendo do dia, mais de 3 horas, 3, 4 horas, principalmente de noite. Em média, umas 5 horas, assim, à tarde e à noite. Umas 2 horas, mais ou menos. Geralmente assisto à noite, que é o horário que eu tô em casa. Geralmente assim por umas 2 horas, mais ou menos, no máximo. Nossa, não sei, sei lá, umas 2 horas por dia, algo assim. Quando eu estou de folga, que eu consigo ficar em casa, né? Ou às vezes, né, no próprio serviço, assim, às vezes me dá um pouco de folga, mas geralmente é questões de 1 hora, meia hora, sempre por dia, né? O que você acha que está faltando na TV? Acho que falta mais conteúdo jornalístico, assim, bem feito. Tem alguns, mas não, assim, focados na área. Tem o Profissão Repórter, que eu acho excelente, mas acho que poderia ter mais, assim, voltado para a área. Você sabe o que acontece por trás das câmeras? Confira uma entrevista com Natane Borges, repórter da Unisque TV. Quando há uma entrevista, o que acontece? Na realidade, assim, eu nunca passei por nenhum imprevisto aqui na Unisque TV, mas o que acontece às vezes é que o entrevistado ele fica muito nervoso, sabe? E acaba não saindo a entrevista. Daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar a entrevista, conversar com ele, dizer que é um bate-papo, que não é nada muito formal, assim, que ele tem que falar apenas o que ele sabe. Daí a gente tenta de novo, se ele não consegue, a gente pega e diz, não, então vamos fazer um teste. Daí só que nesse teste a gente já tá gravando, e geralmente são nesses testes que as pessoas se saem bem e a entrevista consegue... E a entrevista dá super certo, assim, sabe? Alguns outros imprevistos que acontecem é quando a gente tem que gravar um boletim, que tu tem que falar o texto na frente da câmera, só que talvez tu não decorou ainda, tu tá muito nervosa. E daí, às vezes, tu tem um tempo, por exemplo, faz agora, porque senão a gente não vai mais ter tempo de pegar aquele cenário atrás, sabe? Então, daí tu tem que respirar fundo, pensar no texto, se concentrar, daí vai. Esses são os imprevistos, assim, que acontecem, pelos quais eu já passei. Você assiste TV? Assisto, assim, hoje em dia eu não tenho muito tempo, porque eu trabalho, tenho faculdade, enfim, mas o que eu procuro olhar na televisão é mais noticiário mesmo, sabe? Seriados algumas vezes, mas é mais notícia mesmo, até quando sábado, assim, se tá dando alguma coisa no 41, no 31, que é o Globo News, que tá sempre dando notícias lá, eu procuro olhar, né, porque como eu trabalho com isso, daí já é uma maneira de eu aprender, né. Uhum. Quais são as roupas adequadas na frente da câmera, assim? A gente sempre tem que procurar vestir cores bem neutras, sabe? Pra não chamar atenção. Por quê? Porque a notícia, o que tu tá falando é muito mais importante do que o que tu tá vestindo. A tua roupa não pode chamar atenção. Então são roupinhas mais leves, um branco, cinza, bege, sabe? Pra não chamar atenção. Blazerzinho e nada muito decotado, também nada muito aberto, sabe? São cores neutras. Se você fica nervoso na frente da câmera, o que você faz?
Como eu tinha dito antes, assim, isso acontece, até quando, assim, tu já tem uma certa experiência, sempre vai acontecer, às vezes, quando tu tá entrevistando alguém que, talvez tu seja um pouco fã, assim, ou então, quando tu tem aquele texto pra decorar e é aquele momento e é aquela hora, sabe? Então, daí tu respira fundo, se concentra no texto e vai. Por que quando tá olhando pra uma câmera, tem que mudar de câmera? Por que isso acontece? Assim, porque se tá falando sempre para aquela câmera, ele daqui a pouco vai começar a ficar monótono, a pessoa vai começar, não vai mais prestar tanta atenção no que tu tá falando, sabe? Então tu troca de câmera para mudar um pouco e às vezes também para mudar o assunto que tu tá falando. Como é uma produção de um telejornal? Bom, a produção começa assim, Tu faz uma reunião de pauta, que é decidir quais serão as notícias e as reportagens que tu vai ter que fazer para o próximo telejornal. Então é uma reunião com os repórteres do telejornal, com o editor-chefe, e daí tu vai e discute, essa pauta é viável, essa reportagem é viável ou não. Então daí a gente faz um resuminho do que a gente pode produzir para a próxima semana, e então começam as produções, né? Daí durante a semana, por exemplo, o Unisque Notícias, que é produzido aqui na Unisque TV, ele é apresentado sempre na sexta-feira. Então a gente faz a reunião de pauta, procura fazer na sexta-feira de tarde para a próxima semana. Então daí a gente vai ver as reportagens, enfim, e a produção começa a partir da segunda. Daí segunda até quarta, até quinta mais ou menos, a gente tenta todas as entrevistas, já vai editando o que pode editar, termina as reportagens. Na sexta de manhã ou na quinta de tarde, o editor olha, vê se está tudo ok, e então na sexta a gente apresenta o jornal. Você conhece o trabalho do editor? Conheça mais sobre essa profissão. Como é o trabalho do editor? Bom, o trabalho do editor é basicamente pegar as imagens que foram gravadas, às vezes por outra pessoa, às vezes pelo próprio editor, selecionar as melhores partes, cortar as partes que não valeram e montar numa ordem que faça sentido para o produto final. Quanto tempo leva para montar um vídeo de 5 minutos? Olha, varia bastante, assim. Tem uma teoria assim que a gente fala que para produzir um vídeo de 5 minutos tu tem que ter 5 horas de vídeo, mais ou menos. Mas nem sempre é assim que funciona, né? Às vezes a gente já faz as imagens pensando naquilo que vale, só faz o que vale mesmo, né? No caso, mas varia, né? Essa teoria de ter 5 horas para conseguir 5 minutos é no caso de um documentário, né? Que a gente nunca sabe o que as pessoas vão falar e tal, então a gente seleciona às vezes muito pouco daquilo tudo que uma pessoa fala, né? Daí varia muito, assim, às vezes um vídeo de 5 minutos pode levar 3 meses, 1 ano para ser feito, por ser talvez em animação ou alguma coisa, algum processo que leve mais tempo, como pode levar 10 minutos, se eu tiver que cortar somente o final que não valeu o início. Como é que é feita as imagens em câmera lentas? Imagens em câmera lenta? Bom, as que estão na moda agora, que são a super câmera, né? É uma câmera chamada Phantom que faz 1000 frames por segundo, né? Diferente da câmera, que nem essa câmera aqui, que faz 30 frames por segundo. Então, 30 frames por segundo e 1000 frames por segundo dá muita diferença, assim, né? Por isso que a gente consegue perceber essa câmera lenta. Por que você decidiu trabalhar com televisão? Eu decidi trabalhar com televisão porque eu sempre gostei de filmes de animação, né? Daí, depois, logo que surgiu o curso aqui de produção em mídia, na Unisque, era a coisa mais próxima de trabalhar com isso que eu encontrei, assim, né? Então, cursei, daí agora eu faço algo que é quase perto, assim, né? Tipo, que são as vinhetas e todas as animações aqui da TV da Unisque. É sempre uma vontade, né? Trabalhar na Pixar, na DreamWorks ou na Digital Domain, essas coisas assim, mas eu tenho que estudar muito ainda. Talvez fazer uma pós, alguma coisa assim. Confira no próximo bloco como os filmes são feitos. Cada comida caracteriza o seu lugar. São vários pratos exóticos de todos os gostos. Cada lugar tem o seu prato típico. Os da Bahia são o acarajé e o vatapá. O do Rio Grande do Sul é o churrasco, um dos pratos mais conhecidos em todo o Brasil.
O de Minas é o pão de queijo, com a gostosa companhia de um incrível doce de leite. Hoje vou dar dicas de como se faz um gostoso churrasco. Primeiro passo, pegue uma carne que seja mais nova e tempere com sal grosso, orégano ou alho. Segundo passo, faça o fogo com pedaços de jornal, carvão ou lenha. Terceiro passo, bote a carne só quando o carvão ou a lenha estiver mais cinza, senão a carne fica com gosto ruim. Quarto passo, vire a carne em 3 a 5 minutos. Quinto passo, sirva-se e aprecie um bom churrasco. Moda é a forma que as pessoas se vestem. A moda faz as pessoas se sentirem confortáveis. Moda significa costume. Cada famoso tem um estilo. Exemplo, o cabelo de Neymar e as roupas da Lady Gaga. A dica de hoje. As tendências do verão 2013 são a pegada esportiva, metalizada e a estampa da natureza. Para os sapatos, tons em pastel, metalizados e nude estão em alta. Essa é a dica de hoje. PlayStation 3. PlayStation 3 é um videogame. PlayStation 3 é um videogame mais atualizado que o PlayStation 1 e o PlayStation 2. Os jogos do PlayStation 3 são mais reais e os gráficos são melhores. Dica de hoje para jogos de PlayStation 3. FIFA 13. Um jogo de futebol que incentiva o esporte para as crianças, adultos e idosos e etc. Essa foi minha dica de hoje. Obrigada e até a próxima. A música é uma forma de expressar os sentimentos, que deixa qualquer pessoa tranquila e distraída. Ela pode ser de qualquer estilo. As mais tocadas no Brasil são sertanejo, pagode e samba. A música do Michel Teló, Aí Se Eu Te Pego, foi uma das mais tocadas no país inteiro. Foi lançada até em outras línguas. Então foi assim que o cantor conseguiu a sua fama internacional. Essa foi minha dica de hoje. O Facebook é uma rede social onde jovens postam fotos, vídeos, textos, fazem comentários, conversam com amigos e etc. Mas temos que ter cuidado para não postar coisas pessoais. Para que o Facebook não se torne uma ferramenta perigosa, não publique fotos íntimas e tome cuidado ao postar lugares onde você está. Essa foi minha dica de hoje. Descubra mais sobre a produção cinematográfica. Cinema é o lazer de muitas pessoas. Tem filmes de todos os gostos. Muitas pessoas gostariam de saber como os filmes são feitos. Qual o seu tipo de filme favorito? O meu tipo de filme favorito é romance e terror e ação. Filme de ação. Por que você prefere esse tipo de filme? Romance porque eu gosto, é uma coisa que me prende. Terror porque eu também gosto de uma coisa mais pesada, assim, um pouco. E de ação porque eu gosto de assistir filmes como é que eu vou me expressar, de movimentos, de luta corporal, esse tipo de coisa, assim. Obrigada. Você assiste filme em casa ou vai ao cinema? Eu gosto mais de assistir em casa, no cinema de vez em quando. Você gostaria de saber como que um filme é feito? Gostaria, teria curiosidade de conhecer um estúdio de filmagem. Qual é o primeiro passo para escrever um filme? O primeiro passo é estar antenado com o que acontece ao nosso redor, né? Ler muito, assistir filmes, assistir tudo que é possível, né? Ver exposições. Isso faz com que a pessoa estimule a sua criatividade. A partir dessa criatividade bem estimulada, a pessoa pode ter ideias para escrever o filme, ter ideias bacanas de história e vir a escrever o roteiro. E aí a parte do roteiro envolve uma parte mais técnica, né, de escrita, bem específica do roteiro, mas isso é fácil de aprender. O mais importante é estar antenado com a arte, porque aí tu vai ter boas ideias e, consequentemente, ter boas ideias para roteiros. Quanto tempo demora para escrever um filme? Bom, escrever um filme
seria a primeira etapa, né, que é quando se faz o roteiro. Depois a produção é muito variável, depende do tipo de filme. Um curta-metragem, por exemplo, que é um filme em torno de 10 minutos a 20 minutos, ele leva cerca de 6 meses para ser realizado. Já um filme de longa-metragem pode levar até 2 anos na sua produção. O que envolve a produção de um filme? A produção de um filme envolve, em primeiro lugar, vários profissionais, né? Profissionais que são artistas e profissionais que são técnicos e que atuam na sua área, né? Nós temos no núcleo artístico, digamos, o diretor, os atores, o diretor de fotografia, e no núcleo mais técnico, o diretor de produção, o diretor executivo também do filme, né? O produtor executivo, sem falar de iluminadores, de todo o pessoal que trabalha na parte técnica dos bastidores. Desde o roteiro, da ideia, né, até o momento da exibição final. No meio de todo esse caminho existem vários momentos, né, como por exemplo a partir do roteiro é pensado toda a produção, toda a direção do filme, depois tem a questão dos atores, tem a questão da história mesmo, como vai ser contada. Depende do filme, né, mas em geral envolve vários profissionais e a produção do filme envolve artistas, né, os diretores e também técnicos. De que forma o diretor pode influenciar no filme? Bom, o diretor do filme é aquele que pensa o filme como um todo, né? Então ele pensa na parte estética do filme, como é que o filme vai se apresentar. Dentro disso, ele, junto com os outros profissionais que o auxiliam, ele vai dar esse tom, né? O filme vai ser um filme mais sombrio, um filme mais alegre, como é que vai ser o filme? Ele também é responsável por ensaiar com os atores e dirigir os atores. Então tudo que se refere ao ator, a interpretação dele, o tipo de interpretação é de responsabilidade do diretor. A comunicação pode mudar o mundo? Descubra a opinião dos comunicadores. A 17ª Semana Acadêmica do curso de Comunicação Social da Unisc ocorreu de 20 a 24 de agosto. A SEACOM teve como tema A Comunicação Pode Mudar o Mundo. E o que você pensa? A comunicação realmente pode mudar o mundo? Você acredita que a comunicação pode mudar o mundo? Sim. Por quê? A comunicação é tudo hoje em dia. Você está colaborando para isso? Sim. Como? Bom, eu faço comunicação social e eu acho que depois eu posso ser passar essa informação para os outros e assim, quem sabe, mudar o mundo. Você acredita que a comunicação pode mudar o mundo? Eu acredito que a comunicação possa mudar o mundo, desde que as pessoas mudem junto com essa comunicação. Aspecto importante nessa ideia é o seguinte: à medida em que as pessoas se unem para construir processos de comunicação, elas têm que sim compreender o que é comunicação e mais, que elas devem fazer parte deste espírito que elas pensam do que seja comunicação. Você está colaborando para isso? Eu acredito que sim, e a maneira que eu estou fazendo isso é através da construção de futuros profissionais conscientes do seu papel na sociedade, dando aulas aqui na faculdade e ajudando eles a pensarem de que há diversas maneiras de se fazer com que a comunicação, sim, faça um bom efeito sobre esses alunos que vão ser os futuros profissionais da comunicação e eles levar esse processo para as comunidades. Você acredita que a comunicação muda o mundo? Acredito, a comunicação é a base de tudo. Eu acho que sem comunicação muita coisa não haveria. E para mudar o mundo nós precisamos muito da comunicação, interagir com as outras pessoas, conversar, se comunicar, informar, tudo. Por quê? Porque a comunicação, é como eu disse, é a base. As pessoas precisam dela para conseguir se entender, novas ideias, bolar planos, criar, enfim. De que forma a comunicação pode mudar o mundo? A comunicação pode mudar o mundo, acredito que para melhor, bem melhor. Porque será mais fácil das pessoas se compreender, se entender, conversar entre si, e acho que é isso. Você está colaborando para isso? Sim, estou colaborando para isso, sou uma pessoa bem comunicativa e
E eu acho que além de só conversar e tal, nós precisamos buscar comunicação, informações, tanto internet, jornais, revistas, em tudo. Como a comunicação pode mudar o mundo? Eu acho que a comunicação ela pode mudar o mundo trazendo informações para pessoas que estão distantes dos grandes centros. Por exemplo, as pessoas que não estão inseridas no meio de grandes cidades, elas também têm acesso a isso. A Feira do Livro de Santa Cruz do Sul chegou à sua 25ª edição. Saiba como foi o evento. O Job invadiu a Feira do Livro de Santa Cruz do Sul e hoje vamos conhecer um pouco desse evento. A 25ª edição da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul ocorreu de 25 de agosto a 2 de setembro. O evento foi realizado na Praça Getúlio Vargas e teve como patrono o chileno Antônio Skármeta, autor do livro Carteiro ao Poeta. A homenageada dessa edição foi a santacruzense Valesca de Assis. Durante os 9 dias de feira, foram vendidos cerca de 30 mil livros. Estou aqui com a Janine, da organização da Feira do Livro. Você poderia dizer quanto tempo demorou para organizar toda essa feira, assim? Bom, a gente tem um trabalho de 1 ano. Depois que termina a feira, a gente fica mais 1 ano trabalhando a próxima Feira do Livro, né? Então é 1 ano com reuniões quinzenais, onde a gente discute programação, quem que a gente vai convidar, o que precisa melhorar. Então é uma série de reuniões para chegar nesse evento de 9 dias. O público, assim, foi esperado ou ultrapassou, assim, o que você pensava que ia chegar? Na verdade, ele está um pouquinho menor do que o ano passado por causa da chuva do fim de semana, mas agora, como está melhorando o tempo, a gente tem a expectativa de melhorar o público e até ultrapassar o número que a gente teve o ano passado. E a venda, assim, está indo bem ou está não muito, assim? Está indo bem, apesar do tempo não ter colaborado muito a questão do clima chuvoso, mesmo assim o pessoal está vindo comprar livros e está saindo dentro da nossa espera. Claro que agora, quando termina para o fim do mês, o pessoal já recebe o seu salário e aí já melhora também as vendas no último final de semana. Obrigada. De nada, eu que agradeço. O que você faz na Feira do Livro? Eu estou ajudando agora a cuidar dos livros aqui da Caminho da Luz. Qual o seu tipo de livro, assim, favorito? Eu gosto bastante de livros espíritas, de romances, dramas, mais ou menos esses. Quantos livros você costuma ler por ano? Eu normalmente leio uns 3 livros por mês, daí isso dá vários. A programação da Feira do Livro contou com animador cultural, encontro com o escritor e outras atividades. Os amantes do xadrez também tiveram espaço reservado na praça. Gladys, o que você faz aqui na Feira do Livro? Eu tive a maior alegria de ser convidada para essa 25ª Feira do Livro, né? Eu sou escritora, contadora de histórias, então contei histórias há pouco para as crianças, querendo incentivá-las para que elas leiam, né? Para que depois elas procurem o livro assim como objeto de lazer. Quantos livros você já escreveu? Já escrevi 7 livros. 2 para professores, sobre a técnica de narração de histórias, e 5 para crianças. Desses seus 7 livros que você escreveu, qual deles fez mais sucesso? Olha, o que está vendendo mais é Tudo por um Pacote de Amendoim. É uma história que a criança pode participar junto, não é? Então fica muito legal para contar assim quando tem um grupo grande de crianças. O que você faz na Feira do Livro? Eu hoje estou acompanhando meus alunos da Escola Rosário na Feira do Livro e eu vim aqui para olhar. Eu ainda não consegui olhar as bancas, estou ouvindo as histórias, né? Agora é a segunda que vai contar histórias hoje de tarde, eu estou ouvindo. Qual o seu tipo de livro favorito? Olha, na verdade, eu não sou não tenho muito hábito da leitura, né? Mas eu já li bastante livros do Paulo Coelho, eu gosto. E vou começar de novo agora, de repente, com uma literatura mais infanto-juvenil. Mais ou menos, assim, tu poderia dizer quantos livros tu lê por ano? Muito pouco. Muito pouco. Eu leio mais jornal, revista mesmo. Muito obrigada. De nada. O Job fica por aqui. Até a próxima edição. Boa noite. Boa noite.